Olha aqui, quero começar. Ontem eu fiz um editorial bastante duro e não me arrependo de uma só vírgula daquilo que disse, né? De nenhuma palavra, das barbaridades perpetradas pelo Sindicato das Escolas Privadas do Rio de Janeiro, né? O nome, na verdade, é Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Rio de Janeiro, Sinep Rio, que resolveu levar ao ar uma propaganda, parece que voltada para as redes sociais, em que dizia que o distanciamento social não era ciência, que ciência é a vacina, como se houvesse alguma contradição entre a vacina e o distanciamento social, e mais, como se o distanciamento social fosse inócuo ou tivesse sido negativo para enfrentar a doença, né? Agora, nós ficamos sabendo que a reação foi de tal sorte negativa que o sindicato decidiu tirar do ar a propaganda. Quando menos porque ela viola, como lembrou um amigo Jeffs Carvalho, né, viola a seção 5 do CONAR, do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, no seu parágrafo 8º, que diz que uma propaganda não pode contrariar a ciência. Não pode contrariar a ciência e tem de ser clara na expressão deste saber científico, quando vai apelar a ele. Mas não é só isso. Eu lembro aos senhores do Sinep Rio que eles só não estão sendo alvos de uma ação do Ministério Público porque o Ministério Público ultimamente anda pisando nos astros distraído, para usar uma expressão, meu caro Fábio Cuba, do grande Caetano Veloso, não é? Momento cultural. Porque senão já teria entrado como ação, até porque há, né, decisões tomadas no Supremo a respeito de entidades públicas, vale para governo e vale para qualquer entidade que tem uma dimensão pública, e o Sinep tem uma dimensão pública, em certo sentido, né, que essa gente não tem o direito de desrespeitar o saber científico. Ou haverá o dia em que o Sinep vai dizer que a soma do quadrado dos catetos não é igual ao quadrado da hipotenusa. Isto pode valer para a geometria, mas não vale para o Sinep. Puxa, Reinaldo, mas eles já retiraram o troço do ar, você quer mais o quê? Eu quero um pedido de desculpas. É isso que eu quero. A mim? Não, a ciência. Aos seus próprios alunos, aos seus próprios professores. Quantos professores vocês pretendiam matar com isso? É a minha pergunta. Quantas vovós e quantos vovôs vocês contavam matar caso não tivesse havido distanciamento social no auge da doença? Claro, há um negacionismo ensandecido do presidente da República, razão porque ele virou notícia no mundo inteiro, que contaminou setores da elite brasileira. Agora, olha aqui, eu não posso admitir interlocução de nenhuma natureza que não seja realmente as cotoveladas com quem, tendo a grave responsabilidade de representar um setor tão importante da sociedade como a educação privada, resolva desafiar a ciência com esse grau de estupidez e de afronta ao saber científico, até porque vocês estão errados, até porque vocês estavam mentindo naquela propaganda. Ainda hoje nós vamos falar sobre dados que saíram em um estudo sorológico feito em São Paulo, evidenciando quão mentirosa é a tese de vocês, quão mentirosa é a tese do presidente da República. O que pode sair de positivo de um troço delinquente como esse? Me digam. Para onde caminha um país cujas elites não confiam no saber científico?
Ah, mas o saber científico pode ter aplicações. Claro, você pode aplicar errado, inclusive, um saber científico, não tenha dúvida. Você pode dar ao saber científico um viés político, sem dúvida nenhuma. Só que nesse caso, o único viés que havia era salvar vidas e impedir o colapso no sistema de saúde. E foi o que se fez no mundo inteiro. Mesmo se sabendo que sim, as pessoas ficariam doentes, um grande número ficaria doente. Isso era parte do jogo. Isso era parte, inclusive, do conhecimento científico sobre a doença. Agora, o puro distanciamento social, a eficácia no combate à doença, isso é de uma estupidez inominável. Ah, mas a economia brasileira não teria parado. Vá ver a Suécia. Compare a Suécia com a Noruega. O que a Suécia conseguiu de diferente da Noruega? A Noruega fazendo distanciamento, a Suécia mais ou menos. A Suécia conseguiu matar muito mais gente do que a Noruega. E a economia está no limbo igualzinho à Noruega. Ah, mas olha Manaus agora. Manaus é um exemplo. Manaus não tomou os distanciamentos sociais e agora a coisa está em queda lá. Sim, mas matou quantos? E a economia, por um acaso, está uma maravilha? A economia está tão ruim quanto o resto do Brasil, matando muito mais. A questão aí é saber se você vai ter respeito ou não pela vida das pessoas. É simples assim. Agora, o espírito do mal tomou certas mentalidades, de sorte que a vida humana virou essa moeda de troca. Ah, não, eu vou matar tantos aqui, eu vou fazer uma regulação aqui, tal. Quando a verdade está exatamente no contrário. Se tivesse havido um distanciamento social no grau necessário, como houve na China, olhem a população da China e olhem o número de mortos e de contaminados da China, e a economia voltou mais rápido. Ah, mas a China é uma ditadura, eles podem impor. Muito bem que nós fizéssemos aqui pelo convencimento democrático o que eles conseguiram lá pela imposição autoritária do Estado. Mas para isso era preciso que tivéssemos uma voz de comando, não autoritária, democrática, junto com os governadores, juntando presidente, governadores, mais os meios de comunicação, para estancar esse troço. Conseguimos parcialmente, sim, evitar milhares de mortes em razão do distanciamento social. Mas é claro que não foi o suficiente. As democracias, de maneira geral, padeceram muito com isso. Sem dúvida. Agora, quanto mais o negacionismo se exercita, pior é. Vejam o caso dos Estados Unidos. Que ainda vivem o caos da doença. Com a doença crescendo em boa parte dos estados, não por acaso, boa parte dos estados republicanos, que seguiram as desorientações do presidente Donald Trump. A única coisa positiva, se é que pode ser no meio da tragédia, é que eu espero que isso tenha liquidado as chances dele se reeleger. Para que tenha fim a delinquência continuada que há naquele país no que respeita à política. Não é? Porque lá também se fez de conta que a doença não existia. Lá também há um negacionista como há aqui. Lá também há um desorientado que num dia fala uma coisa e prega máscara, no outro dia, como ontem, aliás, já saiu de novo atacando os governadores. Hã? Agora, já é intolerável
que um político faça isso. Agora, vi um sindicato de escola que tem a obrigação de educar as crianças? Só retirar do ar não adianta. Tem de ter um pedido de desculpas e o presidente deveria renunciar. Com vergonha na cara, renunciaria. Nem sei quem é, não quero saber. Indefensável. Indefensável. Ah, mas foi o publicitário que resolveu fazer o texto. Publicitário faz o texto e quem aprova é o cliente. Não tem essa. Ah? E não, eu não vou condescender com isso.